Glória a Deus. Amém. Ô Wagner, dá um pouquinho mais de retorno, fazendo um favor. Mais um totozinho. Isso, meu irmão. Puxa, que bênção. Glória a Deus. Falar sem retorno é igual orar sem resposta, né? Parece que o céu está de bronze. Falar sem retorno é igual aqueles dias que você para orar, ora e nem Deus não fala nada. Você para um pouquinho para ouvir e Deus não fala nada. Mas até o silêncio de Deus às vezes fala, amém? Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério e os fariseus, saduceus, os escribas, os religiosos da época questionaram Jesus, o silêncio de Jesus falou mais do que muitas palavras. E eles questionaram Jesus e Jesus ficou em silêncio. Jesus começou a escrever no chão, mas em silêncio. E às vezes o silêncio de Jesus fala mais do que quando Ele nos dá uma resposta, amém? Temos que aprender a ouvir até mesmo no silêncio. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Compartilhei já pela manhã aqui. Agora à noite eu sempre dou uma encorpada a mais na palavra. De manhã uma palavra mais rápida, mais objetiva. Mas à noite agora eu quero trabalhar um pouquinho mais essa palavra. E eu creio que essa palavra vai falar aos nossos corações, amém? Na verdade, um pouco disso que a gente vai falar hoje é uma continuidade daquilo que a gente começou a falar semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o fator surpresa. E muitas vezes nós somos chamados por Deus e recebemos uma promessa de Deus. E Deus, quando dá a promessa, Ele mostra o fim. Ele não mostra o meio. Né? Ele mostra o fim. Diferente de um filme que você assiste e você não sabe o fim, mas você vai conhecendo o meio. Mas Deus, quando dá a promessa, Ele já mostra o fim. Ele mostra quem você vai ser nele. Ele mostra aonde Ele vai te levar. Quando Ele chamou José, Ele deu uma promessa a José. E Ele mostrou já a José o fim. Ele falou, José, você vai ser tão grande que seus irmãos, o seu pai, a sua família vão se dobrar diante de você. Esse vai ser você, José. Com 16 anos ele recebeu essa promessa. Só que Deus não avisou para ele que ia ter um poço no meio do caminho, que ia ter uma senzala no meio do caminho, que existia uma cadeia no meio do caminho, né? Deus só deu a promessa, mas Deus não falou do fator surpresa, aquilo que ele iria enfrentar no meio do caminho. Quando Deus chama Abraão, Deus fala, eu vou te mandar para uma terra que é gloriosa, tremenda, uma terra maravilhosa. Mas Deus não fala nada sobre uma seca que viria naquela terra. Deus não fala nada das lutas que ele iria enfrentar naquele lugar. Deus não fala que iria demorar 25 anos a promessa. Deus mostra o fim. E esse meio, essas surpresas a gente vai tendo de acordo com o nosso caminhar. E assim é a nossa vida cristã. Assim é a nossa vida. Nós vamos caminhando e vamos nos deparando com situações que não gostaríamos, mas em tudo isso Deus vai trabalhando na nossa vida, vai aperfeiçoando o nosso caráter e vai nos preparando para a promessa, amém? Nesse meio, nesse inteirinho aí, Deus nos prepara para aquilo que Ele quer fazer. E nesse texto que nós vamos ler aqui, nós vamos encontrar algumas lições, algumas lições que nós aprendemos com a vida de Ana e a maneira como Deus trabalhou na vida de Ana, para que a Ana pudesse gerar uma resposta para Israel. Amém? O título dessa mensagem que eu dei a essa mensagem é: Deus está gerando o quê? O que Deus está gerando, Wagner? Eu esqueci o título da mensagem. Algo novo está rompendo. Amém? Deus está gerando algo novo, ou algo novo está rompendo. Deus está fazendo algo novo no nosso meio, amém? Você crê nisso? Que Deus está fazendo algo novo na sua vida? Você crê que Deus está fazendo algo novo na sua vida, amém? E você crê que Deus está fazendo algo grande na sua vida? Sim ou não? Amém? Então, glória a Deus, vamos para o texto. 1 Samuel, capítulo de número 1. Vai contar a história de Ana e de Samuel. Diz assim o texto: havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana,
filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e filho do Eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló. Siló é Jerusalém, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucanas oferecia sacrifícios, dava porções às suas mulheres. Dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi nem vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? É um texto muito conhecido. Eu já preguei esse texto uma vez. Você provavelmente já ouviu uma mensagem em cima desse texto, porque é um texto realmente tremendo. Ana não podia ter filhos, e dentro da cultura judaica, se um homem fosse casado com uma mulher que não pudesse ter filhos, então ele poderia tomar outra mulher para gerar filhos com essa outra mulher. E Eucana era essa pessoa, casado com Ana. Ana não conseguia gerar um filho, então ele toma Penina, se casa com Penina para poder ter filhos com Penina. E essa Penina, ela atormentava a vida de Ana. A Bíblia diz que ano após ano, quando eles subiam para Jerusalém para adorar, o judeu era obrigado a ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano para adorar e para sacrificar. E os judeus mais tradicionais, eles iam pelo menos 3 vezes a Jerusalém por ano para adorar e sacrificar. E levavam então as suas famílias, levavam um sacrifício, levavam uma oferta, iam até Jerusalém, ofereciam essa oferta, esse sacrifício a Deus, adoravam o Senhor e voltavam para sua casa. Então o momento que deveria ser o momento mais feliz da vida de Ana
era o momento mais terrível para ela, o momento mais difícil do ano, quando ia a Jerusalém, porque quando chegava esse dia, esse momento, a sua rival, né, que era também esposa do seu marido, ela começava a provocar a Ana. Penina então começava a provocar e humilhando ela e se exaltando porque ela tinha filhos e Ana não conseguia ter filho. E dentro da cultura judaica vocês também sabem que uma mulher que não tem filho, ela é uma mulher desprezada, ela é considerada uma mulher amaldiçoada, né? As pessoas olham com olhos diferentes para ela porque ela não conseguiu cumprir o propósito da vida dela, dar um filho ao seu esposo para que o seu esposo pudesse manter o nome daquela família na terra. Então Ana sofria muito. Se você pegar algumas características da vida de Ana, você vai ver que a vida dela era terrível, porque faltava uma resposta de Deus. A Bíblia diz que Deus fechou a madre dela, Deus fechou o útero dela para que ela não engravidasse. Está muito bem claro no texto. Deus fechou. Agora, veja bem, quantas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida também, né? E a gente sabe que é Deus que está gerando aquilo, que Deus que está fazendo aquilo, mas não vem uma resposta o porquê Deus está fazendo aquilo. Então Ana sabia que era Deus que tinha fechado o útero dela, mas quando ela orava, Deus não falava porquê, Deus não falava o propósito, Deus não falava o que é que Deus queria dela. Então uma mulher que não tinha uma resposta de Deus, que não conseguia receber de Deus uma palavra, o porquê daquilo estava acontecendo. Ela só pedia filhos, mas Deus não dava. Ano após ano, a Bíblia não fala quantos anos se passaram, mas a gente sabe que Ana passou muitos anos buscando e clamando por esse milagre. A segunda coisa irmãos, se já é difícil, prestem atenção nisso, se já é difícil você não ter uma resposta favorável de Deus, pior ainda é você ver o seu rival, o seu inimigo, né, recebendo milagres de Deus e você não. Se já é ruim você não receber um milagre de Deus, pior ainda é você ver todo mundo à sua volta recebendo, né, e você não. Todo mundo ao seu lado está testemunhando que recebeu um milagre, que recebeu algo de Deus, que Deus foi bom, mas você não recebe nada. Aquilo que você pede não vem. E essa era a situação de Ana. Além de Deus não responder o porquê, ainda ela tem que olhar para Penina, e Penina, ano após ano, grávida, gerando, morando na mesma casa, as duas mulheres, e a rival dela, estou grávida de novo e você não. Então, além de Ana não receber uma resposta de Deus, o favor de Deus, ainda ficava olhando Deus fazer na vida das outras pessoas que aparentemente não mereciam. Ana olha e fala, mas eu mereço porque eu conheço o caráter da Penina, eu mereço porque eu busco Deus com sinceridade, a Penina não busca, eu mereço porque eu sou mais fiel ao meu marido do que a Penina, eu mereço porque... E Deus não dava. Outra característica é que ela era atormentada, ela era perseguida constantemente por essa rival, porque essa rival talvez tivesse ciúme de Ana, então ela perseguia. E aí a gente começa a ver um quadro na vida de Ana de depressão. Você começa no verso 7, a Bíblia diz que Ana, ela não comia, ela não sorria, ela chorava dia e noite. E você começa então a enxergar uma pessoa que a Bíblia diz, ela mesmo diz para o sacerdote Eli, ela diz, olha, estou profundamente triste e angustiada, a minha alma não tem alegria. A vida da Ana era uma vida sem alegria, sem vida, de tristeza profunda. Ana estava já entrando num quadro de depressão profunda, acompanhava o seu marido até Siló, talvez por obrigação, mas com muita tristeza, com muita angústia, com a alma amargurada. Outra característica que a gente pode ver na vida de Ana é que ela vivia num quadro que não existia uma novidade na vida dela, né? Ano após ano as coisas iam acontecendo na vida das outras pessoas, mas na vida dela nada mudava, um quadro de estagnação.
Talvez você vai me dizer assim, mas Ana tinha outras alegrias, Ana talvez tinha algumas festas que ela participava com seu esposo, né? Talvez Ana tivesse alegria com as suas irmãs e com seus parentes. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Existem algumas coisas na nossa vida que são aquelas coisas que são o motivo da nossa oração, o motivo do nosso choro, e nada que Deus nos dê substitui aquilo que nós pedimos a Deus. Não sei se você já passou por isso, mas existem algumas coisas que nós buscamos em Deus, e que até mesmo uma vitória em outra área não substitui aquilo que nós temos buscado em Deus. E eu até percebo isso pela nossa vida, pela minha vida e a vida da Marcinha, porque nós temos buscado um filho biológico há muitos anos, e eu creio que Deus pode ainda fazer um milagre nas nossas vidas, amém? Mas eu percebo que, às vezes em quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos que Deus vai nos dar muitos filhos espirituais, e Deus vai dar, e Deus deu uma promessa que nós teríamos muitos filhos espirituais, mas quando a Marcinha pensa, como poderia ser os nossos filhos, como poderia ser o rosto, como poderia ser, né, o desenvolvimento, como que poderia ser na escola, há um ponto de interrogação, há um vazio, existe um lugar que não foi preenchido. Então existem coisas na nossa vida, existem áreas da nossa vida que nós buscamos uma solução em Deus, e que uma alegria na outra área não substitui daquela busca. Não sei se você está me entendendo, sim ou não. E Ana vivia esse drama, Ana vivia essa angústia, mas de repente você vê o milagre acontecendo, e você, né, a gente lê o texto, Ana um dia derrama sua alma na presença do Senhor, ela é confundida com uma bêbada, tamanha era a angústia que ela estava sentindo, e aí ela é abordada pelo sacerdote, que era um sacerdote caído, que já estava vivendo uma vida de pecado, seus filhos vivendo uma vida de pecado, e sacrificando e roubando as ofertas do Senhor, e aquele sacerdote então, sem nenhuma visão espiritual, naquele momento confunde ela com uma bêbada. Mas aquele homem, apesar de estar numa posição caída, apesar de estar fora da presença de Deus, ele tinha uma autoridade sobre a sua vida, o lugar que ele ocupava era um lugar de autoridade, e ele dá uma palavra. Por isso que nós precisamos respeitar as autoridades, amém? Mesmo que elas estiverem desalinhadas em algumas áreas, mas elas são autoridades constituídas, e devemos orar por elas. E ele então libera uma palavra para Ana, ele diz: olha, Ana, que Deus te abençoe, que o Deus de Israel te abençoe. E Ana foi para sua casa, e ela teve a sua vida transformada. Ela saiu num tempo de angústia, de tristeza e de pesar, e ela começou a viver um tempo favorável na vida dela. As coisas começaram a caminhar ao seu favor, a vida dela foi transformada, ela recebeu o milagre de Deus, ela fez um voto com Deus, que ela iria oferecer esse milagre a Deus, como uma oferta a Deus, e ela recebeu o seu milagre, e a vida dela foi transformada, e a vida dela mudou, porque aquilo que a rival tinha para provocar ela já não tinha mais, e então ela poderia se orgulhar, porque ela também foi uma mulher que deu filhos ao seu marido, e ela teve uma vida transformada. No mesmo lugar que ela chorou, depois foi o lugar que ela conseguiu vivenciar essa vitória, essa bênção. Da humilhação ela foi para a honra. Ana recebeu de Deus muito mais que esperava. Ela pediu um filho a Deus, e ela disse: se o Senhor me der, eu consagro ele ao Senhor. E quando esse filho nasceu, ela levou até o sacerdote Eli, quando desmamou, e entregou ele para que aquele menino crescesse na presença de Deus. Mas Deus foi muito bom com ela. Deus deu muito mais para ela do que ela havia pedido. Ela pediu um filho, e a Bíblia diz que Ana recebeu de Deus filhos e filhas, além de Samuel. Amém? Esse é o resumo da vida de Ana, né? O nome Ana significa aquela que tem compaixão, aquela que tem misericórdia, ou aquela que é cheia de graça. Esse é o significado do nome Ana. E olha só como que Deus trabalha na vida de Ana. Quando a pessoa olhava para chamar Ana pelo nome, dizia: olha, cheia de graça. E ela pensava assim: mas como eu posso me chamar cheia de graça se Deus não me abençoa?
E as pessoas olhavam e chamavam ela, olha, cheia de misericórdia. E ela olhava e falava, mas como estão me chamando pelo nome de Ana, que significa cheia de misericórdia, e eu não vejo a misericórdia de Deus. E aí a gente faz um questionamento aqui, né? Aqui a gente para e começa a questionar. E começa a questionar Deus, e o modo de Deus agir, o modo de Deus operar. E esse questionamento ele vai servir para trazer algumas respostas para a nossa vida, né? Por que Deus age assim? Por que Deus faz desse jeito? Por que Deus trabalha na vida de Ana dessa maneira? Qual o interesse de Deus em fazer tudo isso? Qual o interesse de Deus de deixar Ana passar todo aquele processo? Porque Deus dá um nome para Ana que ela olha para aquele nome e não consegue contemplar uma verdade naquele nome. Porque Ana teve que passar por todo esse sofrimento, toda essa angústia, todo esse tormento, todo esse drama. E aí a pergunta, por que nós passamos muitas vezes por tudo isso? Né? Por que Deus, né? O que está acontecendo? Por que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu isso com minha filha? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida financeira? Por que o Senhor permitiu isso na minha saúde? Deus, por que eu estou vivendo esse drama? Por que está acontecendo isso comigo? Deus, ano após ano, e a minha realidade não muda. Então a gente vê, vamos lá, recapitulando mais um pouquinho a vida de Ana, só para você entender o sofrimento de Ana, amém? De um lado, Deus não dá uma resposta. Deus não fala nada. De outro lado, Penina perseguindo, caluniando, brigando, perseguindo Ana. E de outro lado, Eucana, que amava, mas não entendia. Achava que por ele ser bom com ela e dar uma oferta dobrada para ela, isso era suficiente. Então você vê um marido que não era compreensivo, que não era sensível à dor de Ana. Ele falava assim, Ana, mas por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Lógico que não. Um filho é um filho, um marido é um marido, amém? Não tem como você comparar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você vê que Ana não era compreendida pelo seu próprio marido. Você vê que ela tinha dentro da sua casa uma rival que a perseguia e humilhava. E você vê um Deus que não responde, que não fala nada. Então, Ana, uma mulher de dor, de sofrimento, de angústia. E por que Deus permite todo esse sofrimento na vida de uma pessoa? Por que Deus permite todo esse sofrimento? Pergunta para o irmão do seu lado. Eu não costumo fazer isso não, mas vou fazer hoje. Pergunta para o irmão do seu lado. Irmão, por que será que Deus permitiu todo esse sofrimento na vida de Ana? Vai lá, pergunta. E eu respondo para você. Porque Deus queria gerar Samuel. Samuel não é qualquer um. Samuel é um homem que precisa ser gerado num ambiente totalmente providenciado por Deus. Samuel não pode ser gerado em qualquer ambiente, porque aquelas crianças que estavam sendo geradas naquele ambiente, elas estavam sendo geradas dentro de um sistema religioso caído. Elas estavam sendo geradas dentro de uma estrutura religiosa caída. Elas estavam sendo geradas conforme era o sacerdócio de Eli. E Deus precisava então gerar uma criança que fosse gerada em um ambiente de intercessão, um ambiente de choro, um ambiente de angústia, um ambiente de clamor, um ambiente de voto, para que essa criança nascesse e fosse gerada em um ambiente realmente espiritual e não em um ambiente caído. E quando Deus quer gerar algo grande nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, Deus vai nos levar para lugares espirituais que talvez nós nunca tivemos acesso,
E esses lugares espirituais que nós nunca tivemos acesso, irmãos, muitas vezes não são lugares espirituais de alegria, de festa, de prazer, mas são lugares espirituais de choro e de angústia, e de batalhas espirituais e de clamor espiritual. Porque Deus não pode trazer um Samuel, Deus não pode trazer algo grande na sua vida, gerado de qualquer jeito, feito de qualquer jeito. Deus precisa nos levar para um caminho, que é o caminho do deserto, como Ele levou Jesus. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Esse caminho é o caminho da cruz, é o caminho que nos leva à vitória. Mas é um caminho difícil, é um caminho de choro, de angústia. E Deus queria gerar algo novo naquela geração, algo novo que viesse e rompesse com aquela cultura religiosa da época e transformasse aquela cultura, transformasse aquela época e desse um novo alinhamento espiritual para Israel. E aí você vê os processos de Deus. Deus começa a levantar Ana e começa a fechar a madre de Ana, para que Ana possa entender que o caminho para ela gerar algo grande passava pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela intercessão, pela oração e pelo voto, pela consagração. Vocês estão entendendo? Diz amém se você está entendendo. Deus quer fazer isso na sua vida, amém? Deus quer gerar algo grande através da sua vida. Deus quer gerar um Samuel através da sua vida. Deus quer gerar algo tão tremendo e tão sobrenatural, que isso que Deus vai gerar na sua vida e através da sua vida vai explodir no inferno e transformar vidas e arrancar vidas desse lugar, e vai transformar nações, e vai transformar famílias, e vai transformar bairros, e vai transformar cidades. Mas o caminho para Deus gerar isso não é o caminho do paraíso, porque, como diz o José Ernesto, Adão caiu no paraíso, mas Jesus venceu no deserto, amém? O caminho é o sofrimento. Pastor, eu nunca fui numa igreja evangélica e ouvi uma palavra dessa. Parabéns, bem-vindo ao reino. Porque se você quiser uma palavra de vitória, irmão, eu te recomendo alguns ministérios aí. Agora, se você quiser uma palavra de vida eterna, de salvação e de verdade, abra o seu coração e Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, amém? Deus quer te dar algo novo. Deus quer fazer algo tremendo, algo sobrenatural. Eu tenho vivido os dias intensos na presença de Deus, dias de busca, sabe? Mas dias de muitas lágrimas. Ou vocês acham que eu fui jejuar 7 dias só com água, porque eu estava muito bem, porque a minha vida está muito boa, porque está tudo maravilhosamente no seu lugar? Vocês acham que eu estou fazendo o propósito de 30 dias de oração, jejum de Daniel, jejum de 7 dias com água, porque a minha vida está boa? Não. A gente faz propósito, a gente chama a presença de Deus, a gente derrama lágrima quando a gente percebe que tem que buscar mais, porque senão não vai acontecer, porque tem que estar na presença de Deus, senão os milagres não vão eclodir, não vão chegar. Será que Ana teria gerado Samuel se Penina não tivesse atormentado ela dia e noite? Será que Ana teria ido chorar na presença de Deus se a sua rival não tivesse provocado? Se Penina tivesse, imagine comigo, irmão, vamos imaginar, se Penina tivesse chegado para Ana e falado assim: amiga, vem cá, você não tem filhos, eu vou te dar 3, cria como sendo seu, toma eles aqui para você, cria esses meninos, pega para você, e a partir de hoje nós vamos ser amigas, e você vai ajudar a criar meus filhos como sendo seus, vamos caminhar junto, Ana, vamos em Deus junto. Ana não teria chorado na presença de Deus e clamado por ter um filho, ela só clamou porque alguém a provocou. Sabe, irmãos, às vezes o caminho do milagre, o caminho do sobrenatural, o caminho que Deus usa para gerar algo grande nas nossas vidas, é o caminho da perseguição. Vocês sabem que se a igreja de Atos, não tivesse sido perseguida, ela não teria saído de Jerusalém.
ela era uma igreja que estava ganhando a cidade. Eles estavam todos os dias juntos, no partir do pão, nas orações, e Jerusalém era a cidade da igreja, e Jerusalém amava a igreja, gostava da igreja, e a igreja, ela fazia o seu papel na cidade, mas Deus queria que essa igreja saísse de Jerusalém, e alcançasse até os confins da terra. Então Deus envia uma perseguição. Estevão é morto a pedrada, e os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém começam a ser perseguidos, e eles começam a se espalhar, e começam a ir para Samaria, Roma, Espanha, e vão para a Grécia, vão para a Mesopotâmia, vão para a Síria, e começam a se espalhar. Etiópia, e o reino de Deus começa a crescer. Quando Deus quer gerar algo grande, pastor, a perseguição também é grande. Samuel significa um sacerdócio do céu. Sacerdócio naquela época estava caído. Samuel foi sacerdote, foi juiz, foi profeta. O ministério de Samuel foi completo, mas só foi completo porque foi gerado num ambiente de muita intercessão, de muita oração. Samuel devolveu a justiça a Israel. Samuel trouxe equilíbrio espiritual em Israel. Samuel ele trabalhou para que Israel pudesse voltar a sacrificar de verdade a Deus. E aí eu trago alguns elementos, irmãos, algumas coisas que Deus começou a gerar em Ana, para que ela pudesse gerar esse avivamento, para que ela pudesse gerar Samuel, para que ela pudesse gerar algo novo que viesse a romper naquele tempo. A primeira coisa que Deus trabalhou na vida de Ana, para tirar o conformismo dela. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós nos conformamos, às vezes nós nos acomodamos, e quando nós nos acomodamos, Deus começa a cutucar, Deus começa a nos empurrar, e se nós não atendemos ao chamado de Deus, se nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo, as coisas começam a se estreitar, e começa a vir perseguição, da onde nós menos esperamos. Então quando Deus quer tirar você do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, porque Ele quer gerar algo grande na sua vida, meu irmão, você vai passar por lutas que você nunca passou. Eu não vi nem um amém, nem um glória a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Ana. Deus olhou para Ana e falou assim: Ana, vai ser através de você que eu vou levantar um sacerdócio novo em Israel, que eu vou liberar uma liderança espiritual nova em Israel, eu vou fazer algo novo. Então sai da sua zona de conforto, Ana, vai chorar na minha presença, vai buscar de verdade, vai clamar de verdade, vai pro pó, vai chorar, vai clamar, vai pagar um preço, Ana, vai pro estreito e chora. E aí Deus começa a gerar algo novo. É só você olhar para a Bíblia, irmão. Vai olhando como veio Sansão. Você vê Sansão que foi gerado de um ventre estéril. E era exatamente aquilo que Deus estava querendo gerar, um libertador em Israel. Um ventre estéril gerou Sansão. Sansão foi um grande líder em Israel. É só você olhar para a história de Abraão, a Sara com 90 anos de idade gerando Isaac, o filho da promessa, mas debaixo de muita lágrima, de muita luta, de muita busca, 25 anos esperando, a fé sendo provada, sendo testada, mas ali existia um Isaac, ali existia alguém que realmente iria mudar o rumo de Israel, o filho da promessa, um patriarca. Sabe quando Deus queria um João Batista que fosse parecido com Elias, para que pudesse vir em santidade, para que pudesse vir realmente apregoando o reino de Deus, sabe, e preparando o caminho para Jesus. Não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer ventre, foi do ventre de uma mulher estéril, uma mulher que não poderia ter filhos, mas que orava, que jejuava, que clamava, que buscava. E aí Deus então coloca lá no ventre dessa mulher um filho chamado João Batista. Esse homem veio e impactou a sua época, impactou o seu tempo. Um homem que não tinha medo de Herodes, que não tinha medo do pecado, que não tinha medo dos fariseus, que confrontava. Deus quer fazer algo novo e algo tremendo através da sua vida, amém?
Mas não é de qualquer jeito. Não é em qualquer útero que Deus gera. Não é em qualquer útero que Deus gera. Seu útero precisa ser preparado. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Segunda coisa, irmãos, é debaixo de lágrimas. Lágrimas. Gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que você já não sabe mais nem como orar? E você começa a derramar lágrimas na presença de Deus. E as lágrimas falam por você. Gemidos inexprimíveis, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque faltam palavras. Só Deus é que sabe traduzir isso. E nós derramamos isso na presença de Deus. Isso é um ambiente de milagre. Isso é um ambiente favorável. Esse é um ambiente onde Deus pode fazer algo sobrenatural. Amém? Ah, pastor, mas chorar para os fracos. Então Ana era fraca. Jesus chorou lágrimas de sangue pela sua vida. A Bíblia diz que no Getsêmani, Jesus, ele viveu tão intensamente que gotas de sangue começaram a sair do seu corpo. Lágrimas de sangue para cumprir o propósito, para gerar eternidade para nós. Lá no livro de Joel, a Bíblia diz assim: chorem sacerdotes, chorem ministros do Senhor, do pórtico até o altar, chorem. Porque se nós quisermos ser uma igreja relevante, uma igreja diferente, nós precisamos começar a chorar. Precisamos começar a chorar. Eu tenho chorado aqui. Eu tenho chorado aqui nesse lugar. Eu falou comigo ali no estacionamento orando esses dias. Falei, eu não quero conversa, eu quero oração. Eu quero encharcar esse lugar de lágrimas. Se nós quisermos mudar ambientes espirituais na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, se nós quisermos mudar ambientes, ministério, precisamos começar a derramar lágrimas, irmãos. E não é lágrima de crocodilo, não é choro. Não é qualquer choro, é choro no altar, é choro na presença de Deus. Ana não chorou na sua casa, ela chorou no templo. Ela chorou na presença de Deus. Você pode chorar na sua casa, mas não de qualquer jeito. Você tem que chorar na presença de Deus. Precisamos começar a derramar essas lágrimas em busca de um avivamento genuíno, de algo novo nas nossas vidas que vai romper. Amém? De algo novo que vai transformar, de algo novo que vai mudar. Lá no Getsêmani, a palavra que está no grego é agonia. Foi o que Jesus viveu lá no Getsêmani. Nós precisamos viver isso, colocar isso na presença de Deus, amém? A terceira coisa, irmãos, que Ana entendeu, é que ela precisava fazer um voto com Deus. Ela precisava entregar. Não podia ser dela aquilo que Deus estava gerando. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas coisas que você vai gerar não vão ser suas. Você não vai gerar para você. Você não vai usufruir. Você vai gerar para sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Você vai gerar as nações. Precisamos começar a gerar. Precisamos começar a buscar isso, não para nós. Ana não queria um filho para ela. Ela desistiu de ter um filho para ela. Mas ela disse: Senhor, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Agora você imagina, irmãos, aquele menino desmamando, Samuel. Ela tira do peito, leva para um sacerdote caído, um homem que vivia sentado numa cadeira, gordo, que não fazia mais nada por Israel. Ele tinha 2 filhos que roubavam as ofertas, roubavam a carne, roubavam os cereais da presença de Deus. E Ana pega aquele menino e leva para aquele sacerdote e diz: eu confio em Deus, por isso eu te entrego. Porque
porque eu prometi a Deus, está aqui o meu filho. E a Bíblia diz que aquele menino foi consagrado como nazireu. Não se passou navalha sobre a cabeça dele, não cortou o cabelo, não cortava a barba e não tomava bebida fermentada. E aquele menino cresceu no templo do Senhor. Ana via Samuel uma vez por ano, quando ela subia para o templo para oferecer o seu sacrifício. Ela via Samuel tendo como tutor espiritual Eli. Fazer votos, não votos com interesse próprio, não votos para que nós sejamos abençoados, mas começar a fazer votos pela nossa família, pelos nossos vizinhos, por pessoas que nós amamos, pelo nosso ministério, para que o nosso ministério impacte outras pessoas, para que realmente a gente possa fazer a diferença na vida de outras pessoas, não só para usufruir, mas para que o reino de Deus possa se estabelecer. Amém? E Deus foi tão bom com Ana que aquilo que ela entregou, Deus deu para ela outros filhos e outras filhas. A penina, irmãos, às vezes é necessário, porque ela te leva para o centro do propósito de Deus. A penina pode ser uma luta financeira, a penina pode ser uma luta que você tem dentro da sua casa, a penina pode ser uma batalha que você ainda não venceu nas finanças, a penina pode ser o seu vizinho, a penina pode ser o seu ministério. Eu não sei qual penina você tem, mas eu acredito que essa penina pode ser usada por Deus para que você alcance a direção certa, o caminho certo. Amém? Às vezes é necessário, quando Judas chega até Jesus, e Judas chega até Jesus para trair Jesus com um beijo. Jesus olha para Judas e fala: meu amigo Judas, porque aquele que te leva para o propósito, que te leva para a cruz, é seu amigo, não é seu inimigo. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente acha que é o diabo que está usando, e às vezes Deus está colocando para você ir em direção ao propósito, porque você saiu, você parou de orar, você parou de buscar, você parou de chorar, você parou de clamar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus está levantando peninas na sua vida, amém? Se você estiver fora do propósito de Deus, Deus vai levantar peninas para te colocar, porque Deus quer gerar algo grande na sua vida, porque Deus quer gerar algo tremendo, quer gerar algo que vai romper, algo que vai ser uma presença de Deus, algo de Deus tão grande que vai impactar muitas vidas, amém? Pastor, eu estou vivendo exatamente isso. Samuel está chegando, amém? O novo de Deus está chegando, está rompendo algo tremendo aí. Pastor, faz 10 anos que eu estou desse jeito, eu estou suportando. Deus vai começar a fazer algo tremendo e sobrenatural através da sua vida. Pastor, eu estou desse jeito igual Ana, faz 15 anos. Então Samuel já está sendo gerado aí, amém? O tempo favorável já está vindo aí sobre a sua vida, e as coisas vão começar a mudar, o seu ministério vai explodir, os milagres vão acontecer, e o novo de Deus vai romper na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Sabe, nós precisamos discernir esses tempos em que nós estamos vivendo, discernir o modo que Deus opera, o modo que Deus age, e começar a nos colocar no curso de Deus, interpretar Deus da maneira como Ele é, e não debaixo de um conceito errado que aprendemos muitas vezes, mas a partir das Escrituras. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu creio que algo grande está sendo gerado no meio dessa perseguição. Penina pode ser uma pessoa que não te entende, pode ser alguém que não entende a sua dor, pode ser alguém que não acredita em você, pode ser alguma coisa que não muda na sua vida, pode ser uma realidade financeira, pode ser familiar, mas eu vou te falar uma coisa: o novo de Deus está sendo gerado. O novo de Deus está sendo gerado. E você vai contemplar, você vai enxergar, você ainda vai viver isso, e você vai enxergar isso. Amém? Quero chamar você aqui à frente.
Você que tem vivido isso. Pastor, eu creio nessa palavra. Sabe, eu creio que a oração é para nós hoje. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Para que Deus, para que você possa entender que algo tremendo, algo grande, algo sobrenatural está sendo gerado. Eu creio, Deus está gerando um ministério diferenciado nessa cidade. Eu creio que através das nossas vidas, Deus está fazendo algo muito tremendo nessa cidade. Hoje podemos ser um bebê que está crescendo, mas amanhã nós vamos ser o profeta Samuel às nações. Amanhã nós vamos endireitar as veredas de Israel. Amanhã nós vamos endireitar os caminhos tortuosos de Israel. Amanhã nós vamos trazer palavra profética para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Amanhã esse Samuel está crescendo e logo, logo nós vamos ser levantados como um povo diferenciado para trazer justiça, para trazer equilíbrio, para trazer o sacerdócio do reino nessa cidade. Sabe, Deus quer usar a sua vida no meio disso tudo. Deus quer usar a sua vida no meio disso tudo como um instrumento dele. Deus quer usar a sua vida. Oh, aleluia. Eu sei que não está fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Pastor, não é fácil. Não foi fácil para Ana. Não foi fácil para Isabel. Não foi fácil para Sara. Mas aconteceu. O milagre chegou. O milagre aconteceu. Samuel foi gerado. A vergonha passou. A alegria voltou. A tristeza foi embora. E a glória de Deus se manifestou em Israel. Orianda lá, sorianda lá, candará, sorianda lá, candará, sorianda lá, ricanda lá. Deus está gerando, Deus está gerando, Deus está gerando Samuéis, Deus está gerando ministérios, Deus está levantando ministérios diferenciados, Deus está movendo algo novo, algo que vai romper com estruturas antigas, algo que vai romper com famílias desestruturadas, algo que vai romper. Deus está gerando. Comece a ver Deus fazendo algo novo na sua vida. Comece a orar, fala: Deus, eu quero o meu Samuel, eu quero algo novo, eu quero algo construído na tua presença, no teu altar. Eu quero algo construído no teu altar. Eu não quero algo construído debaixo do meu braço, da minha visão. Eu quero algo construído entre o pórtico e o altar. Algo construído com lágrimas, com choro. Eu quero algo construído de verdade. Eu quero viver esse tempo. Comece a falar para Deus que você não aceita mais esse tempo, que você não aceita mais a sua vida como ela está, que você não aceita mais a sua vida na mesmice, que você quer ver Samuel crescer e estabelecer um novo governo espiritual. Orianda lá, chorianda lá, candarás, orianda lá, candarás. E o ministério de Samuel então unge Davi. E Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Samuel restaura o reinado, estabelece um reinado que é um reinado segundo o coração de Deus, um reinado preparado para trazer justiça e equilíbrio em Israel. Samuel é a transição de um tempo para outro tempo, de um governo para outro governo, de um governo de Saul para um governo de Davi. E você quer fazer isso na sua vida. Orianda lá, orianda lá, pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu
falar, Senhor. O Espírito da profecia, Senhor, está falando nessa noite. Ai, canto novo, lo chotorobo, lo cotorabala, xandarada, lagaraste. Oh, Jesus. Nós aceitamos essa palavra, Senhor. Como igreja, nós recebemos essa palavra, Senhor, vinda do céu. Uma palavra profética, Senhor, que mostra para nós aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Nós recebemos ao Senhor esta palavra como uma palavra vinda do Teu Espírito, Senhor, ao nosso Espírito. Uma palavra, Senhor, que muda destinos, que estabelece, Senhor, um novo tempo, novas diretrizes. Uma palavra, Senhor, que nos faz, Senhor, subir de nível, de entendimento, de compreensão, Senhor, acerca das nossas lutas, acerca das nossas dificuldades. Nós começamos a entender, Senhor, que todo choro, toda lágrima, Senhor, está valendo a pena, Senhor, porque nós não estamos chorando na presença de homens. Nós estamos chorando, Senhor, na presença do Deus de Ana, do Deus de Samuel. Nós não estamos chorando na presença do Eli. Nós estamos chorando diante dos santos santos, daquele que era, que é e que há de vir. Nós não estamos derramando lágrimas por homens. Nós estamos chorando por Ele. É por Ele, é por Ele, é por Ele. É por Ele. Vai valer a pena. É por Ele. É por Ele. O sofrimento é por Ele, por causa dEle. Vai valer a pena. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a tua igreja querida. Restaura, Senhor, os sacerdócios caídos. Restaura, Senhor, os sacerdócios caídos. Fecha-se, Senhor, um tempo de juízes. A vida de Samuel, Senhor, trouxe para a nação de Israel o antes e depois. A vida de Samuel mudou o destino de Israel, mudou o destino de gerações e mais gerações que vieram. Não existe, Senhor, na Bíblia nenhum homem, Senhor, que foi tão usado para mudar um tempo, Senhor, sobre uma nação e inaugurar um outro tempo. Samuel representa isso, Jesus. O fim de juízes e o início do reinado. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz que Ele preparou para nós, a igreja, lugares nas regiões celestiais e nos tornou súditos do Teu reino. O óleo, Senhor, que caiu sobre Davi está caindo nessa noite aqui, porque a mesma palavra profética que o Senhor deu a Samuel, o Senhor trouxe para nós esses dias. Então o mesmo óleo, Jesus, que o Senhor trouxe para Davi através da vida de Samuel, o Senhor está derramando, Senhor, sobre a nossa fronte, sobre este lugar, sobre este altar nessa noite. Muda-se os profetas, muda-se os reis, mas o Espírito é o mesmo. Muda-se os lugares, mas o Espírito Santo é o mesmo. A palavra é a mesma. E debaixo, Senhor, dessa palavra profética, aquele que não gerava mais, Senhor, do Espírito, aquele que não via mais nada do seu Espírito, aquele que a fé, Senhor, estava calcificada, aquele que o dom, Senhor, dos dons do Espírito já havia paralisado. Essa palavra profética nesta noite, Jesus, traz restauração, Senhor, a essas famílias aqui na frente. Traz restauração, Senhor. Traz autoridade novamente. E o útero, Senhor, que estava doente,
O espírito que estava doente, a alma que estava angustiada, ela começa a ser visitada pelo teu Santo Espírito. E dentro desta fé, dentro desse útero espiritual, o Senhor está tornando você fecundo. Não é mais somente o teu corpo, não é mais somente o teu coração, não é mais somente a tua mente. O Espírito Santo agora passa a habitar em você. E aquele óleo que foi derramado sobre Davi está sendo derramado aqui hoje, no nível espiritual. E o Senhor está cancelando sentenças. O Senhor está cancelando sentenças. O Senhor está trazendo um tempo favorável, porque você está num nível onde a palavra é um decreto, e aquilo que foi ministrado nessa noite é um decreto sobre a tua vida. O tempo de juízos ficou para trás, agora está vindo um tempo de reinado. Agora está vindo um tempo de reinado. Para Davi reinar, Israel tinha que levar para ele o ouro, a prata. Israel tinha que levar para ele os bens. Israel tinha que trazer para Davi tudo aquilo que Davi precisava para reinar. Eu vejo o Senhor mudando circunstâncias. Eu vejo Deus provocando pessoas. E pessoas trazendo coisas. Assim como Deus tocou o coração de Israel para levar a provisão para Davi. Deixa eu liberar essa palavra, o manto é profético hoje. Eu vejo Deus tocando corações de pessoas para trazer as respostas que você está pedindo para o Senhor. Pessoas desconhecidas que vão ser canal de Deus para te abençoar, para ser provisão na sua vida, porque o tempo mudou, a chave virou. Agora é um tempo de reinar com Cristo, e tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, em todas as áreas, em todos os níveis, está sendo trazido aqui nesta noite. Seja no teu espírito, seja na tua casa, seja na tua família. Por isso todo corpo doente, todo tipo de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Nós liberamos ao Senhor a palavra profética de que Ana vai gerar o Samuel. E o novo de Deus chegou para nós. O novo de Deus chegou para nós. Eu creio, igreja. Eu creio que nessa noite aqui, nessa noite, pastor Renato, o Senhor trouxe algo novo para a igreja. Eu creio, estou sentindo isso no meu espírito muito forte. Eu vejo um manto profético muito forte sobre a vida da igreja. E aquilo que vocês orarem vai se cumprir. Aquilo que vocês profetizarem vai se cumprir. Porque vocês já estão profetizando debaixo do manto profético. Deus está gerando profetas e profetizas aqui neste lugar. Então aquilo que você disser para o teu marido vai se cumprir. Aquilo que você disser para os teus filhos vai se cumprir. Aquilo que você disser sobre a sua casa vai se cumprir. Então cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai profetizar. Porque o Senhor está dando autoridade para vocês. O Senhor está trazendo autoridade. Nós recebemos do Senhor a tua unção. Toda a glória a ti, Jesus. O reinado é teu. Nós somos corredeiros com Cristo nas regiões celestiais. Oh,
Oh, Jesus, é chegado o tempo do Brasil ver a glória de Jesus na igreja. É chegado o tempo, Senhor, da igreja abençoar o Brasil. É chegado o tempo, Senhor, do nosso ministério abençoar Campo Grande. Então envia-nos, ó Jesus, para as nossas casas, para os nossos bairros, para os nossos relacionamentos interpessoais. Ó Senhor, envia-nos como profetas nesta noite, como pessoas que tenham o que falar, como pessoas que têm autoridade, que tenham o que dizer. Em nome de Jesus Cristo. Igreja, olha aqui. Eu creio, por eu ser um profeta também, eu creio que Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. E toda movimentação na terra está ligada às movimentações nas regiões espirituais. E sempre quando Deus ia começar algo novo na igreja, Deus sempre traz uma palavra que funciona como um marco. E eu discerni isso, pastor Renato, até sobre o seu ministério da palavra mesmo. O Senhor vai começar a fluir num manto profético. Não só mais no manto de mestre, mas no manto profético. E esses 7 dias serviu para Deus trocar o teu manto, pastor, para você fluir no espírito da profecia. E o que você trouxe para nós aqui nesta noite não foi uma palavra, foi uma profecia. Através da palavra que Deus te deu, Deus cancelou sentenças e estabeleceu decretos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a autoridade de Deus sobre a sua vida, pastor, no espírito da profecia, só está começando. E é tão profético, irmãos, que nós estamos grávidos, a Fernanda, e nós não sabíamos o sexo. Na verdade, no nosso espírito nós já sabíamos, mas nós não queríamos dizer. Aí na quinta-feira fomos fazer a ultrassom e a Fernanda está grávida de 4 meses e 2 semanas e 3 semanas de um menino. Você sabe como vai se chamar esse menino? Nosso filho? Samuel. E esse menino que está no ventre da Fernanda, nosso filho, tem a ver com o tempo do Ministério Cristão Justiça e Paz. Quando Samuel nasceu, o Samuel começou a andar aqui no nosso meio. O Samuel vai ser como um relógio, avisando que aquele tempo se foi, que o tempo de juízo se foi, e que chegou um tempo de reinado para nós. Deus falou isso no meu espírito nessa manhã, pastor, que é debaixo da profecia que nasce os Samuéis, literalmente. Literalmente. E Deus está trazendo isso para nós, igreja. Deus está trazendo isso para nós. Davi só reinou porque as nações, os Israéis de Deus, tiveram que trazer para eles a provisão. Então na tua vida, Deus vai usar pessoas, circunstâncias, assim como tem usado para manter esse ministério. Provisões, recursos. Agora não pegue para você aquilo que você pediu para Deus. Devolva para Deus aquilo que você recebeu. Se for um filho, entrega no altar de Deus e fala assim: seja o que Deus quiser. O Manuel já foi trazido aqui. Hoje de manhã o pastor Renato até falou. Foi debaixo de um voto que Jesus curou o Manuel. O Manuel, segundo a medicina, não ia andar, os pezinhos todos congênitos. Jesus curou Emanuel debaixo de choro, debaixo de voto. E foi nesse altar aqui, não foi em outro. Foi nesse. Foi nesse altar aqui, ó, que caiu o choro, que caiu as lágrimas. Então Deus já vem nos preparando para isso, para o sobrenatural. Deus já vem nos preparando para isso. Deus vem avisando através das nossas crianças aquilo que Ele vai fazer. Deus vem usando as nossas crianças para sinalizar aquilo que Deus está fazendo e para apontar aquilo que está por vir. Olhe para as crianças e vocês vão ver que eles são muito melhores que nós.
Olhe para as nossas crianças, que vocês vão perceber que elas são muito mais espirituais que nós, que elas já se movem debaixo do espírito da profecia, que elas já têm palavra para trazer para nós. Jesus já está operando no meio das nossas crianças. As nossas crianças já estão sendo profetas nas mãos de Deus. Ou seja, elas já estão adiantadas no seu tempo. O ministério delas já está alcançando a nós, os pais. E é nesse nível que a gente vai fluir nesse tempo. Então, irmãos, não importa o que você viveu até aqui, o que importa é o que Deus falou hoje. E algo no mundo espiritual se abriu sobre você. O teu útero se abriu. E hoje o Senhor te torna fecundo em todos os níveis, em todas as áreas que você vai viver. O relógio de Deus mudou. O tempo de Deus mudou sobre essa casa. E agora vamos se preparar para receber aqueles que estão vindo. E eles não estão vindo atrás de um pastor, eles não estão vindo atrás de uma religião, eles estão vindo atrás do espírito da profecia, da palavra que sai desse altar. Eles estão vindo atrás da presença de Deus. Então vamos dar para eles aqueles que eles vêm buscar. Vamos dar autoridade, vamos dar presença. Vamos ser usados antes do culto, depois do culto, nas nossas conversas, nas nossas comunhões. Aqueles que nos visitam, vamos olhar eles, vamos encher eles da presença de Deus, vamos amá-los, a ponto deles não quererem saírem mais daqui. E leva essa palavra em nome de Jesus para sua casa, pastor. Amém. Glória a Deus. Você pode voltar ao seu lugar, em nome de Jesus. Sente aí por mais um instante.